Bem, meu nome é Maria Fernanda, eu sou aluna de doutorado lá da UFRJ e hoje eu vou falar um pouco para vocês da doença que eu trabalho no meu laboratório, que é a doença de Chagas. Então, nessa aula a gente vai falar não só do parasito que causa essa doença, mas também do seu ciclo de vida. Então, antes da gente começar a falar da doença em si, vamos relembrar o que é um parasito. Então, se a gente for relembrar, nós, seres humanos, nós não vivemos sozinhos no mundo. Então, nós interagimos com organismos que são tanto da nossa espécie, né? Então, humanos se relacionam com outros humanos, mas também nós nos relacionamos com organismos que são de espécies diferentes. Então, dentro dessas relações interespecíficas, que são de humanos interagindo com organismos de espécie diferente, a gente tem como exemplo o parasitismo. Então, o que é o parasitismo? Ele é toda relação ecológica desenvolvida entre indivíduos de espécies diferentes, na qual uma delas, então, o parasito, se beneficia da outra, que é o hospedeiro, e isso causa-lhe danos tanto de maior ou de menor importância. E o que a gente observa nesse tipo de relação é uma associação íntima e duradoura e também uma dependência metabólica. Então, traduzindo, o parasitismo você vai ter dois organismos que são de espécies diferentes e eles vão interagir entre eles. Um deles vai se chamar de parasito, o outro deles vai se chamar hospedeiro. E entre esses organismos vai ter uma relação, uma associação que é íntima e duradoura, e ele também vai depender metabolicamente um do outro. Então, normalmente, o parasito, para ele crescer, para ele se multiplicar, ele precisa do seu hospedeiro. Então, o que a gente vai falar hoje é a doença de Chagas, que é um exemplo de parasitismo, já que é uma doença causada por um parasito. Então, a doença de Chagas, ela é uma das 20 doenças tropicais negligenciadas, ou seja, que são doenças que acometem uma população mais pobre, segundo a Organização Mundial da Saúde. E essa doença, ela comete cerca de 6 a 7 milhões de pessoas em todo o mundo. Se a gente for observar aqui o mapa mundi, onde tem os apontadinho aqui o número de casos e os países, a doença de Chagas é prevalente aqui na América Latina e também tem em alguns países da Europa. Antes da gente falar da doença em si, eu acho muito importante a gente enaltecer que a doença de Chagas foi caracterizada por um cientista brasileiro que se chamava Carlos Chagas. Então, aqui tem esse trechinho que está lá no site da Fiocruz, que mostra que Carlos Chagas, ele além de caracterizar o agente causador e também o conjunto de sintomas dessa doença, ele identificou o inseto que transmite o parasito. Então, essa descrição do ciclo da doença de Chagas é um dos feitos mais emblemáticos da ciência brasileira, e isso foi feito, então, obviamente, por um cientista brasileiro que foi Carlos Chagas. Então, só para a gente enaltecer os cientistas brasileiros. Então, vamos falar da doença em si. A doença de Chagas, ela é causada, ou seja, ela tem como agente etiológico o Trypanosoma cruzi, que é um parasito. Então, o Trypanosoma cruzi, ele é um protozoário. Se a gente for relembrar, o que é um protozoário? São organismos que são unicelulares, então eles são uma única célula. Eles são eucarióticos, eles têm então um núcleo bem definido. E eles são heterotróficos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, e eles necessitam, no caso do Trypanosoma cruzi, do seu hospedeiro para dar esses metabólitos importantes para ele crescer, se multiplicar e sobreviver. O Trypanosoma cruzi, como ele é um protozoário, existem protozoários que são de vida livre, ou seja, eles podem viver livremente, sozinhos no mundo, mas também tem protozoários que necessitam, para sobreviver, de uma associação com outro organismo, que é o caso do Trypanosoma cruzi. Então, o Trypanosoma cruzi, ele tem o seu ciclo de vida heteroxeno. Esse nome difícil quer dizer simplesmente que o parasita ele precisa, para completar o seu ciclo de vida, mais de uma espécie de hospedeiro. No caso do Trypanosoma cruzi, vão ser o hospedeiro humano, que é quem vai ter a doença de Chagas, e um outro hospedeiro, que é o vetor, que é o organismo que vai transmitir o Trypanosoma cruzi para o homem. E esse vetor são insetos que são popularmente conhecidos como barbeiros. Tudo bem? Então vamos continuar.
Os barbeiros, que eles são os vetores do Trypanosoma cruzi, eles são insetos que se alimentam exclusivamente de sangue. Essa é uma característica muito importante e que vai ser importante vocês lembrarem para a gente entender melhor o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Então, existem várias espécies de barbeiros. Aqui tem representado duas fotos, que são o Rhodnus prolixus, que é o inseto que eu trabalho no laboratório, e também tem o Triatoma infestans, que é um inseto que é o principal aqui no Brasil, é o principal vetor do Trypanosoma cruzi no Brasil. E existem mais de 300 espécies de barbeiros, ou seja, de vetores que podem carregar o Trypanosoma cruzi para os humanos. Aqui tem esquematizado nessa imagem um ciclo de vida completo. Então, se vocês quiserem parar, pausar e dar uma olhada no ciclo para ter uma noção do todo, esse aqui é um ciclo muito bom, que é lá da Fiocruz. Então, se vocês quiserem depois dar uma pausada para poder relembrar na hora de estudar esse ciclo, mas eu vou passar aos poucos e com mais calma cada uma das fases do ciclo. Para a galera que é do 7º ano, eu vou falar para vocês o que vocês precisam saber para a prova de vocês, o que vocês precisam entender por enquanto. Galera que é do técnico, que está no ensino médio, vocês precisam saber um pouquinho mais, com mais detalhes, cada etapa do ciclo. Então, fiquem aí, que eu vou mostrar primeiro uma ideia do todo, e depois a gente vai passar para falar especificamente sobre cada fase. Então, vamos lá. Como é um ciclo, a gente pode começar por qualquer parte do ciclo. Eu, particularmente, gosto de começar a explicar o ciclo do Trypanosoma cruzi quando um inseto, que se a gente for lembrar, ele só se alimenta de sangue, então ele vai querer se alimentar, e quando ele for se alimentar de um hospedeiro humano infectado, ele vai picar essa pessoa e vai ingerir junto com o sangue o parasito. Tudo bem? Então, quando o inseto vier a se alimentar de um humano infectado, ele vai ingerir junto com o sangue o parasito. Esse parasito vai percorrer todo o trato digestório do inseto e quando esse inseto vier agora se alimentar novamente de um outro hospedeiro, mas que agora ele é saudável, ele vai sugar o sangue dessa pessoa, que não vai ter parasito, mas o inseto vai liberar nas suas fezes o parasito. Então, aqui tem esse videozinho mostrando que o inseto ele se alimenta e ele vai liberar aqui nas fezes o parasito. E esse parasito vai então entrar ou pela ferida, né, quando o hospedeiro ali sentir a picada, ele pode coçar e levar os parasitos que estão nas fezes para dentro da ferida causada pelo inseto se alimentar, ou se caso esse inseto vá se alimentar perto da boca, né, nas mucosas ou perto do olho, o parasito então entra em contato com a corrente sanguínea e pela corrente sanguínea ele vai se transportar e chegar nos órgãos que ele mais gosta de ficar, que no caso do Trypanosoma cruzi são o coração e o intestino, como por exemplo. Então, a presença do parasito nesses órgãos vai causar os sintomas clássicos da doença, que eu vou mostrar para vocês mais para frente quais são, e a pessoa então vai acabar tendo a doença de Chagas. Então, como é um ciclo, a gente precisa fechar esse ciclo. Então, quando o inseto agora vier fazer a sua alimentação num hospedeiro infectado, ele vai ingerir no sangue também o parasito. Então, tudo bem? Esse é o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi para as pessoas que são lá do 7º ano, que não estão no ensino médio, no ensino técnico. Então, vocês precisam ter essa noção desse todo. Quem tiver curiosidade, eu aconselho que continue para vocês entenderem melhor que a vida é muito mais complexa. Então, eu vou falar agora mais especificamente cada uma das etapas do ciclo para quem precisar saber mais especificamente cada um dos detalhes. Então, vamos lá. Começa da mesma forma. O inseto, que está com fome, precisa se alimentar de sangue, ele vai picar um ser humano que está infectado. E quando ele faz isso, ele vai ingerir o parasito, mas o parasito em uma forma específica, que é a forma tripomastigota. Tudo bem? Então agora esse parasito vai estar
dentro do inseto, né? Ele suga o sangue e esse parasito vai passar por todo o trato digestório do inseto. Então, as formas tripomastigotas, que são as que estão lá no sangue, vão passar primeiramente pelo estômago do inseto, do barbeiro. Essas formas vão percorrer aqui o intestino e quando elas chegam no intestino, ocorre uma mudança da forma tripomastigota para a forma epimastigota. Por que acontece essa transformação? Porque a forma epimastigota é a forma que é capaz de se multiplicar. Então, um parasito vai se multiplicar em vários outros parasitos nessa forma epimastigota. Tudo bem? Então tá. Então, seguindo ainda no intestino do inseto, agora ele chega na porção final do intestino, em que ocorre novamente uma nova mudança, que é a mudança da forma epimastigota para a forma tripomastigota metacíclica. Por que há essa mudança? Porque a forma tripomastigota metacíclica é a que é infectiva, ou seja, quando esse inseto vier a se alimentar, essa forma vai ser liberada então nas fezes desse inseto. Como eu falei aqui, então, tem a eliminação das formas tripomastigotas metacíclica nas fezes desse inseto. E aí agora, novamente, esse inseto agora que ele está infectado, ele pode querer ir ingerir o sangue novamente e esse homem vai estar aqui saudável, né? Então temos aqui um ser humano saudável e quando o barbeiro picar essa pessoa saudável, ele vai eliminar as formas tripomastigotas metacíclicas que podem entrar novamente pelo hospedeiro, seja pela ferida causada pela picada do inseto ou pelas mucosas, pela boca, pelos olhos. Essa forma tripomastigota metacíclica vai então começar a invadir as células do homem, né, do ser humano. E quando o parasito invade essas células, ele muda novamente para uma nova forma, para a forma amastigota. Por que a forma amastigota? Porque é essa forma que é intracelular. Então o parasito está dentro de uma célula do ser humano. E assim ele está na forma amastigota. Uma outra característica importante é que a forma amastigota ela se multiplica. Assim como a forma epimastigota, se ficar na dúvida, volta os slides para ver lá no inseto, a forma amastigota ela se multiplica. E é justamente isso que começa a acontecer. Dentro da célula do hospedeiro começa a multiplicação das formas amastigotas. Essas formas amastigotas, elas têm como principal objetivo crescer e se multiplicar. E depois que ela já tem bastante célula, bastante parasito dentro da célula do hospedeiro, o que acontece é que essa forma amastigota, ela muda para uma forma chamada de tripomastigota. Tudo bem? Então corre a diferença daquela célula que é redonda, que é a forma mastigota, para essa forma mais alongada, que é a forma tripomastigota. Havendo tantos parasitos dentro da célula, o que acaba acontecendo é o rompimento dessa célula do hospedeiro e o extravasamento dessas formas tripomastigotas para a corrente sanguínea. Então, se a gente for observar, aqui nesse ponto 12, é justamente isso. A célula tem tanto parasito dentro dela que ela acaba rompendo e extravasa as formas tripomastigotas para a corrente sanguínea. Essas formas tripomastigotas, elas vão percorrer a corrente sanguínea e elas podem novamente entrar numa célula, se diferenciar na forma amastigota e aí continua o ciclo dentro do hospedeiro. E essas formas tripomastigotas, elas também têm os órgãos que elas preferem ficar, que elas gostam mais assim, que são o coração e o intestino, que são os sintomas que vão causar a doença de Chagas, que são característicos da doença de Chagas. E aí, então, novamente, quando o inseto barbeiro quiser se alimentar, agora de um hospedeiro infectado, ele vai ingerir não só o sangue, mas também o parasito com as formas tripomastigotas. Então, assim, o ciclo fecha, né? E aí agora, como eu já falei do ciclo, quem ficou na dúvida e realmente são muitas etapas, dá uma olhadinha naquele slide anterior, em que tem o ciclo todo, que você consegue ter uma visão do geral, do total.
Mas o que eu vou falar para vocês agora são algumas características da doença de Chagas. Então vamos lá. Quais são os sintomas? Os sintomas, eles podem ser divididos tanto em agudos, que são os sintomas que acontecem logo que imediatamente após a infecção. Então são sintomas que são normalmente inespecíficos, então como por exemplo febre, principalmente febre, e também tem as pessoas que não têm sintoma nenhum, que são assintomáticas. Aqui, como sintoma agudo, também coloquei o sinal de Romanã, porque dependendo do local onde o inseto vai picar, a ferida inflama e fica um sinal de Romanã. Se vocês procurarem depois na internet por sinal de Romanã, vocês vão ver que são feridas assim bem inflamadas, bem nessa região do olho das pessoas. E também tem os sintomas crônicos, que aí sim são os sintomas mais clássicos, que se vocês forem ouvir falar sobre a doença de Chagas, é o que normalmente acontece, que são as formas cardíacas e digestivas. Lembra que o parasito gosta muito de ficar no coração e no intestino? Então, por isso. E também tem a forma neurológica. Quais são os tratamentos da doença de Chagas? Primeiramente, não existe vacina. Então, não existe vacina para tentar prevenir as pessoas de terem essa doença. O que se faz é o tratamento com medicamentos que são o benzonidazol e o nifurtimox, que são dois remédios que são normalmente utilizados pelos médicos para o tratamento da doença de Chagas. E como é a transmissão? Se vocês chegaram até aqui, vocês provavelmente sabem que uma das formas de transmissão é através da forma vetorial, ou seja, que é aquela mediada por barbeiros. Lembra que a gente falou todo o ciclo e tinha lá sempre o barbeiro fazendo a transmissão para o homem, para o ser humano. Mas a transmissão também pode ser oral, ou seja, pela ingestão de alimentos que estejam contaminados com o parasito. Talvez vocês vão lembrar muito da contaminação por açaí, que foi muito divulgado pela mídia, em que era um alimento que poderia estar contaminado e isso poderia então ter a transmissão via oral. Outra forma de transmissão é a forma congênita, ou seja, de uma mãe que está infectada com parasito e pode transmitir o parasito para o seu feto. E além disso, também tem a transfusão de sangue, porque se a gente for parar para pensar no ciclo, o parasito caminha pelo sangue, pela corrente sanguínea. Então, transfusão de sangue também é uma via de transmissão e transplante de órgãos, principalmente os órgãos que o parasito gosta de ficar. Mas como ele percorre toda a corrente sanguínea, é também um risco de transplante de diferentes órgãos. Para terminar essa aula, eu achei interessante colocar que nesse ano de 2020, que é quando essa aula está sendo gravada, nós tivemos no dia 14 de abril o primeiro Dia Mundial da Doença de Chagas, que foi comemorado pela Organização Mundial da Saúde. Então, se vocês entrassem lá no site da OMS, vocês iam ver essa comemoração do primeiro Dia Mundial da Doença de Chagas. Aqui eu coloquei no final só alguns links que talvez vocês fossem achar interessantes. Principalmente eu aconselho ver esses vídeos do ciclo de vida, tanto do Trypanosoma cruzi no homem quanto no inseto, que fica mais claro visualmente, vocês talvez conseguirem enxergar aonde o parasito está indo, como ele é, o que ele está fazendo, como ele é transmitido. Então eu aconselho vocês assistirem. Então, gente, é isso. Muito obrigada se vocês chegaram até aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar aqui para responder vocês. Tchau!